Ok, o luto é muito importante pra gente, mas quanto tempo? Existe um tempo significativo onde que, ok, passou desse limite aqui, talvez tu deva procurar ajuda. Existe algo assim? Uhum. Uma frase que eu sempre compartilho nas minhas redes sociais e que acho que vai ser a minha grande frase de efeito é: "Se a morte é eterna, por que que o luto seria passageiro?". O que isso quer dizer? Se eu perdi alguém importante, eu vou viver para sempre de luto. O luto ele vai ser eterno, porque o sentimento que eu tenho, as lembranças que eu tenho, as memórias, a afeição, ela sempre vai existir, porque se ela tá no passado, ela já é concreta. Não tem como ninguém mexer no passado, a gente não pode alterar. Então ela é imutável. Então, a partir disso, o meu luto sempre vai existir. Até que eu mesma morra, o meu luto sempre vai existir. Mas, o que que o DSM traz? Que nós temos que olhar para o luto a partir de 1 ano. Se um paciente meu chega com 1 ano enlutado, e especificamente luto por morte, porque a gente sabe que tem os lutos simbólicos, mas para ser transtorno de luto prolongado tem que ser por morte física. Então, a pessoa ela perdeu alguém, se passou 1 ano, e essa pessoa, ela continua como se fosse revivendo o sofrimento do primeiro dia. Porque como eu te falei, o luto ele é linear, então vai ter horas que nós vamos sofrer mais, outras que vai estar um pouco mais amenizado. Isso vai se adaptando, conforme a rotina também. Mas se a pessoa ela tem um sofrimento muito intenso, e já passou 1 ano, a gente vai ter que olhar para isso com um pouco mais de delicadeza. E é como se fosse um sofrimento contínuo. Então, todo dia a pessoa ela tem as mesmas queixas, não é algo esporádico. Porque pode ser que a pessoa ela chegue no consultório, já passou 1 ano, e ela diga: "Eu tô sofrendo muito, não tô mais aguentando, eu não consigo ficar sozinha, eu desabo, parece que o tempo todo eu vou desmoronar". Só que naquele mês tá fazendo o aniversário de morte. Então vão ter datas que vão ser mais difíceis de lidar. Então a gente também tem que olhar para isso com um pouco de delicadeza. Que momento específico do luto essa pessoa está passando? Será que não é algo muito delicado? Será que não é aniversário de morte? Será que não é Natal, por exemplo, que a família fica reunida e a falta se faz mais palpável? Então a gente também tem que ver isso. Mas aí também tem como a gente já mencionou, tem que ter um prejuízo talvez na própria higiene pessoal, questões de depressão muito significativas, a pessoa não conseguir fazer as funcionalidades dela, depender muito da rede de apoio, perder o sentido de vida, ou ela mesma desejar não continuar vivendo, falar continuamente em se unir a outra pessoa no pós-morte. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para dizer que é um luto prolongado. Sim. Essa questão de querer. Não, vou falar essa palavra, né? Morrer, né? Eu acho que tem muito um tabu ainda, né, com essa Uhum, palavra, né? De morrer com a pessoa. Por exemplo, um casal de velhinho que se ama demais. Cara, tem velhinho assim que acaba morrendo logo em seguida. E parece que é uma morte de sofrimento. Eu nunca cheguei a estudar sobre isso, dessa questão da pessoa morrer logo depois que a pessoa que ele amava morria. Tu saberia me dizer por que que isso acontece? É realmente uma dor de luto tão grande em que a pessoa simplesmente morre por causa daquilo? uhum. A gente nunca vai ver em um prontuário de óbito causa da morte, luto, ok? Então, porque o luto precisa de sintomas físicos. Então, digamos que a pessoa que eu amo morreu, dá alguns poucos dias, eu morro de uma parada cardíaca. Não necessariamente foi a saudade que me matou, eu posso já ter tido problemas cardiovasculares antes, mas o estresse aumentou isso. Então a gente tem que sempre que ver os fatores associados, porque até o momento, não se pode dizer que o luto mata, que a saudade mata, mas ela pode definhar a gente. Então, se já tiver alguma condição de predisposição, isso pode aumentar sim. Mas claro, não é de hoje que a gente vê relatos de pessoas em que alguém do casal morreu e outra pessoa, em poucos dias, poucos meses depois, também parou. Mas geralmente tem alguma coisa associada, ou a pessoa para de comer, ou não tem mais o sono regular, ou entra numa depressão profunda. Então, tem muitas dessas questões relacionadas. Essas coisas associadas, assim, por exemplo, a pessoa fica mal, definhando ali. Uma pessoa que não era usuária de drogas, ela normalmente vai buscar alguma coisa, né? Às vezes, né?
Tu vê muito isso da pessoa ir buscar através das drogas também depois de um luto? E como é que ela pode não olhar para esse lado? Porque é muito difícil. Eu me vejo, eu nunca passei por isso, mas eu olhando por esse prisma, eu me vejo perdido completamente. Eu, mesmo que eu tenha um pouco de noção assim do que eu estou fazendo da minha vida, no momento em que alguém partir da minha vida, novamente, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei aonde que eu vou me agarrar. Muito provavelmente na minha rede de apoio. Sim, com certeza, vai ser uma das primeiras. Mas e se eu não tenho ela? Eu vou me agarrar em uma coisa muito mais fácil, uma droga, uma cocaína, bebida que está de fácil acesso. Como é que eu posso não me agarrar nessas coisas ruins, sendo que eu não tenho ninguém para me apoiar do lado? Como é que essa Uhum, pessoa que não tem rede de apoio pode continuar vivendo? uhum, perfeito. Uma colega minha, ela fez o TCR dela, que ela também acabou de terminar a residência, e ela estudou sobre a medicalização do luto. Porque um tema muito importante é que as pessoas tratam o sofrimento de uma forma muito mercantil. Então, está em sofrimento, vamos medicalizar. Isso é muito bom para a indústria. E também porque facilita a vida de, de médicos, de enfermeiros, qualquer profissional de saúde. A medicalização, ela tem esse papel social, hoje em dia. E nessa pesquisa teve uma fala, quando eu vi a apresentação dela, muito interessante, porque ela entrevistou médicos e ela queria saber o que os médicos levavam em conta para medicalizar uma pessoa quando ela aparece com luto. E muitos médicos relataram que eu preciso medicar porque essa pessoa não tem rede de apoio. Então, se ela não tiver o remédio, ela não vai ter nada. Então, ela não tem uma pessoa que estimule ela a levantar da cama, alguém que ajude a fazer os preparos do dia a dia. Então, se ela não tiver uma, uma medicação que regule o humor, então ela não consegue levantar. Então, não defendendo todos os profissionais, porque tem muito profissional que faz isso porque é mais fácil. Mas tem muitos que levam isso em consideração, de que a pessoa ela precisa de um estímulo, porque ela não tem, ou de onde tirar mais forças. E às vezes não tem o poder aquisitivo para fazer uma psicoterapia, que também seria de muito auxílio, porque rede de apoio não é só amigos e familiares, também pode ser profissionais de saúde, pode ser Deus ou qualquer outra entidade espiritual, também pode ser uma rede de apoio. Animais de estimação também podem ser rede de apoio, porque querendo ou não, para muitas pessoas fazem parte do convívio familiar, mas para algumas pessoas a rede de apoio vai ser uma dependência química, e isso é perigoso porque vai levar a pessoa para um lugar muito complicado, muito difícil de sair. Mas se ela já tinha um histórico, isso pode agravar. E ela não tá buscando, quando ela vai para, como vocês tomam, uma droga, uma cocaína, um álcool, ela não está buscando a droga em si, ela está buscando um alívio. Então, ela está buscando alívio para o sofrimento. Então, é necessário que essa pessoa, com ajuda, se possível, encontre outros alívios de sofrimento. Porque muito provavelmente o que ela vai estar passando é uma crise existencial, um vazio existencial. E quando as pessoas caem num vazio existencial, normalmente elas vão para alguns lados. Ou é a dependência química, ou é a depressão, ou é a violência. Violência, ela, ela comete então violência com as outras pessoas ou consigo mesmo? Não falando não necessariamente do processo de luto. Isso vem, como eu disse, da logoterapia que eu estudo bastante. Então, pode ser que pessoas num vazio existencial se tornem muito agressivas, porque elas não sabem lidar com o próprio sofrimento, então externalizam isso sendo violentas consigo ou com outras pessoas. É um caminho possível. Entendi. Tu fala muito sobre essa questão do vazio existencial, né? É, tu acredita que isso daí venha em todas as pessoas ou só naquelas que nunca olharam para dentro de si ou olharam para sua própria realidade e nunca notaram a si mesmo? Às vezes a pessoa ela pode ter um grande vazio justamente por olhar para dentro de si e perceber que ela não encontra muita coisa. Aí ela pode também cair num desespero, porque o desespero é o sofrimento sem sentido. Porque sofrimento todo mundo vai ter, né? Se a gente tá vivo, em alguma instância a gente vai sofrer. Porque é o que a gente chama de tríade trágica. Eu tenho a dor, a culpa e a morte. Em algum momento, todo mundo vai passar por uma dessas três. Então, se eu vou passar por uma dessas três, logo eu vou sofrer. Só que eu posso encontrar sentido no meu sofrimento. E quando eu não encontro sentido no sofrimento, aí eu caio em desespero. E é onde a gente parte para essa questão da crise existencial. Encontrar sentido no desespero. Olha, é uma frase muito
muito, muito difícil de aceitar, na real. Porque eu não. Eu já tive em momentos assim muito difíceis onde que aceitar o que estava acontecendo comigo demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Sem rede de apoio, claro, né? Tinha muita gente do meu lado, mas poucas pessoas que sabiam o que estava acontecendo. Mas olhar para o que está acontecendo e tentar entender ele deve ser um processo muito complexo, né? Não é algo que a pessoa passa por si só, né? Uhum. Mas a gente não precisa nem ir tão longe, porque isso que eu acabei de falar parece muito filosófico. Mas, por exemplo, você me falou que a sua companheira está grávida. Sim, Ela está sofrendo, porque sim. gravidez não é fácil. A gente tem uma grande romantização da gravidez, mas é muito complicado. Só que qual que é o sentido do sofrimento dela e por que que ela se permite e por que que ela pode ser feliz num processo que machuca, que incha, que tem que fazer várias revisões médicas por muito tempo e porque ela vai passar pelo parto, independente se normal, se cesárea, vai machucar, vai doer, vai ter recuperação. Qual que é o sentido do sofrimento? É o filho que vocês estão esperando. É o amor que ela já sente. Então, esse é o sentido do sofrimento dela. Ou, por exemplo, por que que uma pessoa que está no final de uma faculdade tem que entregar o TCC? É sofrimento puro? Já passei por isso. São noites em claro, é você deixar de sair, de passear, de ir numa festa para ficar escrevendo, estudando, e aí você manda, tem que refazer, você pode ser reprovado, tem que fazer de novo. Por que que a gente se submete a isso? Porque quer o diploma? Esse é o sentido do meu sofrimento. Então, agora voltando para a questão do luto. Por que que eu me permito sofrer o luto? Qual que é o sentido disso? É porque teve amor envolvido. O sentido do luto, o sofrimento, né? O sentido do sofrimento durante o luto é honrar o amor que já acabou. Não que acabou, mas que morreu, mas o amor continua. Honrar um amor que acabou. Bonito.